Vamos ao nosso segundo dia dessa trezena, em preparação à festa de Santo Antônio, que vai ser no dia 13 de junho. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cada um de nós está trazendo uma intenção para essa trezena, né? Pedindo a intercessão de Santo Antônio. Mas antes da gente colocar a intenção e fazer a oração, eu te convido a escutar um pouquinho da história de Santo Antônio, o início da sua vocação. Santo Antônio se tornou padre, né? Ele se chamava Fernando, se tornou padre pela ordem dos agostinianos. E viveu ali um tempo, e aí em um determinado momento da sua vida, ele ouviu a história de missionários franciscanos que foram evangelizar as terras mais distantes, né? E lá eles foram mortos, né, por conta da evangelização. Isso encantou o coração de Santo Antônio, né? Ele ficou inclinado, se sentiu chamado a viver também aquela vocação, a viver daquela maneira e morrer daquela maneira. Isso ficou inquietando o coração dele, ele trazia isso em oração, até que ele conseguiu sair da ordem que ele estava para entrar na ordem dos franciscanos. Deus foi providenciando tudo isso na vida dele. Foi difícil, mas ele saiu da ordem que ele estava, entrou na ordem dos franciscanos e conseguiu sair em missão, em viagem, né, para a África, para poder evangelizar lá na África. Chegando lá, né, foi uma viagem difícil, porque era o ano de século XIII, né, 1200 e alguma coisa, então as viagens eram feitas de navio. E aí ele, chegando lá, ele caiu doente. Ficou doente durante muito tempo e não conseguiu fazer nada da evangelização do jeito que ele gostaria. Teve que voltar. Teve que voltar de onde ele veio, novamente entrou no navio e voltou. E na viagem de volta, ele enfrentou uma tempestade terrível no mar. O navio não pôde, né, retornar para o lugar de onde desejava ir, né? E ele teve que ir para a Itália, né? Chegando lá na Itália, ele não esperava, mas ele conseguiu conversar pessoalmente com São Francisco de Assis, que era um desejo muito grande do coração dele, né? Então, eu trouxe esses trechinhos da história que está aqui nesse livro, né, que a gente tinha falado ontem, só para a gente meditar um pouquinho nos nossos desejos, né, que precisam estar debaixo da vontade de Deus, e que a vontade de Deus é sempre o melhor para nós. E que às vezes, humanamente, pode parecer que as coisas não estão dando certo, né, ou que a gente tomou uma determinada decisão e aquilo não está indo para frente, né, ou que foi modificado de alguma forma. Mas se a gente tem um coração confiante em Deus e confiando que a sua bondade, a sua providência guia todas as coisas, a gente pode permanecer tranquilo, né? Que a vontade de Deus vai prevalecer e ela é sempre o melhor para nós. Então, vamos, né, agora sim trazer a nossa intenção, tentando imitar a Santo Antônio, né? De deixar que Deus conduza o barco da nossa vida para onde Ele quiser, né? Do jeito que Ele quiser. Vamos rezar juntos a oração. Ó Santo Antônio, o mais gentil dos santos, teu amor a Deus e tua caridade com suas criaturas fizeram com que foste digno de possuir poderes miraculosos. Motivado por este pensamento, peço-te, ó gentil e amoroso Santo Antônio, cujo coração estava cheio de simpatia para com os homens, sussurra a minha súplica aos ouvidos do doce menino Jesus, que adorava estar em teus braços. A gratidão do meu coração será sempre tua. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.